um tipo de pessoa que entra em uma sala e mesmo antes de abrir a boca, já está calculando quanto espaço ocupa, quanto ar respira, se sua presença é um fardo invisível para os outros. Elas são as que pedem desculpas por existir antes mesmo de cometerem qualquer erro. As que, em um grupo de risadas, são as primeiras a se perguntar: será que estou rindo alto demais? Será que minha opinião foi desnecessária? Enquanto a maioria das pessoas age e depois avalia as consequências, elas avaliam cada gesto, cada palavra, cada respiração antes de agirem, como se o mundo fosse uma teia de aranha e qualquer movimento brusco pudesse destruí-la. Não é frescura. Não é falta de confiança. É algo mais profundo, quase como um instinto de sobrevivência social distorcido. Essas pessoas não estão apenas inseguras, elas estão convencidas de que sua própria existência é uma intrusão. E o pior, muitas vezes ninguém jamais lhes disse isso. Elas simplesmente aprenderam a acreditar nisso, como quem aprende a temer o escuro depois de tropeçar uma vez no mesmo degrau. Imagine crescer ouvindo, direta ou indiretamente, que ocupar espaço é egoísmo, que falar de si mesmo é narcisismo, que ter necessidades é ser um peso. Não precisa ser um trauma explícito, às vezes, são apenas micro-rejeições acumuladas. O olhar de impaciência de um professor quando você pediu ajuda, o suspiro de um amigo quando você demorou para escolher o restaurante, a piada sarcástica de um parente quando você expressou uma opinião. Com o tempo, o cérebro começa a antecipar a decepção dos outros como o meteorologista prevê a chuva. Não é que vai chover agora, mas as nuvens estão lá, e é melhor se preparar. Essa hiperconsciência do impacto que causam não é apenas timidez. É uma matemática emocional exaustiva. Antes de falar, elas calculam: essa história vai entediar alguém? Esse pedido vai incomodar? Essa emoção vai parecer dramática? E quando finalmente se permitem agir, muitas vezes é com uma autossabotagem preventiva, diminuem a própria voz, encurtam as histórias, pedem desculpas por antecipação. Desculpa, isso é bobo, dizem, antes mesmo de terminarem a frase. Como se estivessem pagando um pedágio emocional só para terem o direito de existir naquele momento. O curioso é que por trás desse comportamento, muitas vezes esconde-se uma inteligência emocional aguçada. Essas pessoas são observadoras natas, captam nuances que outros ignoram, percebem quando alguém está desconfortável antes mesmo que a pessoa admita. São as que lembram dos detalhes que ninguém mais lembra, as que notam o silencioso, as que se importam demais em um mundo que ensina a se importar de menos. O problema é que, em vez de usarem essa sensibilidade como um superpoder, elas a transformam em uma armadilha. Se enxergam tanto nos outros, é porque também se veem demais, e na maioria das vezes o que veem são defeitos. E aqui está o paradoxo mais cruel. Quando você passa a vida se desculpando por existir, os outros começam a acreditar que você realmente não deveria estar ali. Não porque você seja inconveniente, mas porque você age como se fosse. É como se, sem querer, você estivesse treinando o mundo para ignorá-lo. Você ri baixo para não chamar atenção, então ninguém ouve suas risadas. Você evita pedir ajuda para não o incomodar, então ninguém oferece. Você se faz pequeno para não ocupar espaço e o mundo, infelizmente, aceita o convite para não te enxergar. Mas e se, em vez de ser um defeito, essa hipersensibilidade ao impacto que você causa fosse, na verdade, um sinal de que você foi feito para conexões profundas? E se, em vez de ser um fardo, sua capacidade de se preocupar com os outros fosse a prova de que você entende o peso das relações humanas de uma forma que poucos entendem? O que aconteceria se só por um dia, você parasse de pedir desculpas por existir e, em vez disso, agisse como se tivesse o direito de ocupar espaço, não por egoísmo, mas por justiça? Porque aqui está a verdade que ninguém jamais te contou. Você não está incomodando. Você está vivendo. E viver, por definição, é ocupar espaço. É ter voz, é ter necessidades, desejos, medos e sonhos que sim, às vezes vão esbarrar nos dos outros. Mas isso não faz de você um intruso. Faz de você humano. E humanos não foram feitos para se encolher. Foram feitos para respirar fundo, ocupar lugar e, acima de tudo, permitir que os outros os vejam. Não como um incômodo, mas como alguém que, assim como todos, merece estar ali. Se você se reconheceu nesse texto, faça um exercício hoje. Conte até 13 e diga uma coisa que você precisa sem pedir desculpas. Pode ser um pedido, uma opinião, um desejo. Não justifique. Não diminua. Apenas fale. E observe o que acontece. Soiler, o mundo não vai desabar. E você finalmente vai começar a entender que existir não é um crime. É um direito. E quando você para de tratar sua presença como uma intrusão, os outros também param. Gostou dessa reflexão? Comenta aqui.
Você também sente que está sempre incomodando. O que você deixaria de fazer se não tivesse medo de ocupar espaço? Compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E se quiser mais textos que falam direto com a alma, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima e lembre-se, você não está no caminho de ninguém. Você é o caminho de alguém. O peso invisível de ser demais, e por que você não deve diminuir o brilho. Você já foi chamado de intenso, como se fosse um defeito. Já ouviu um você é muito seguido de um suspiro, como se sua paixão, sua voz alta ou suas ideias fossem um fardo para os outros. Há uma epidemia silenciosa de pessoas que aprendem, desde cedo, a ser menos para não incomodar. Elas engolem palavras, amortecem risadas, encurtam sonhos, tudo para caber em moldes que não foram feitos para elas. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. O problema nunca foi você ser demais. Foi o mundo ser de menos. A armadilha do moderação forçada. Desde pequenos nos ensinam a dosar. Não fale tão alto, não sinta tão forte, não queira tanto. Como se a vida fosse um copo de água com a borda marcada por um até aqui invisível. Mas e se o seu demais for exatamente o que o mundo precisa? Pense nas pessoas que mudaram a história. Os artistas que pintaram fora das linhas, os cientistas que questionaram dogmas, os ativistas que gritaram quando todos sussurravam. Nenhum deles foi aplaudido por ser moderado. Foram chamados de loucos, exagerados e inconvenientes, até que o tempo provou que o inconveniente de hoje é o gênio de amanhã. Você não é demais. Você é o suficiente em um mundo que se acostumou com migalhas. A matemática da inveja disfarçada. Quando te dizem você é muito traduzindo do código social. Você é muito feliz igual isso me faz lembrar do que me falta. Você é muito ambicioso igual sua coragem me intimida. Você é muito intenso igual não sei lidar com tanta vida. A crítica ao seu demais é muitas vezes a confissão alheia de que eles não se permitem ser tanto. E aí vem a pergunta que dói. Quantas vezes você diminuiu não por medir suas capacidades, mas por medir o desconforto dos outros? O mito da pessoa fácil. A sociedade ama os fáceis. Os que não reclamam. Os que não exigem. Os que se moldam como água em qualquer recipiente. Mas aqui está o segredo sujo. Pessoas fáceis são as que mais se perdem. Porque um dia elas acordam e não reconhecem mais a própria voz, afinal, passaram anos falando no volume que os outros achavam aceitável. Você não nasceu para ser fácil. Nasceu para ser autêntico. E autenticidade, por definição, incomoda. Incomoda os medíocres, os conformados, os que trocaram seus sonhos por uma vida sem atritos. O manual de sobrevivência para almas grandes. Se você se reconheceu até aqui, anote essas regras, não para seguir, mas para lembrar que você tem permissão para quebrá-las. Seu entusiasmo não é um crime. Pule de alegria. Fale com as mãos. Chore com filmes bobos. O mundo já tem gente suficiente fingindo indiferença. 2. Seus sonhos não são exagerados. Quer ser astronauta aos 40? Quer amar até doer? Quer mudar de carreira, de cidade, de vida? O tamanho do seu sonho não deve caber na caixa dos outros. 3. Suas opiniões não precisam de desculpas. Desculpa, mas acho que, apague o desculpa. Suas ideias têm o direito de ocupar espaço sem pedir licença. 4. Seus silêncios também são poderosos. Não é preciso falar menos. É preciso deixar de justificar quando escolhe não falar. 5. Seu demais é seu superpoder. A mesma intensidade que te faz chorar com música te faz amar com uma profundidade que muitos nunca vão conhecer. Não troque isso por nada. O dia em que você parou de pedir desculpas. Faça um experimento hoje. Diga sim sem explicar. Há um convite, há um desejo, há uma oportunidade. Diga não sem justificar. Há um plano que não te serve, há uma pessoa que te drena. Ocupe espaço sem encolher, na reunião, na mesa de bar, na própria vida. Soiler, alguns vão torcer o nariz. Outros vão te chamar de difícil, complicado demais. Mas pela primeira vez, você vai ouvir outra voz, a sua dizendo, finalmente estou vivo. Para quem ainda acha que é demais. Se você chegou até aqui e ainda tem dúvidas, responda. O que você deixaria de esconder se soubesse que não seria julgado? Que versão de você o mundo ainda não viu porque você teve medo de ser muito? Comenta aqui, qual foi a última vez que você se permitiu ser 100% você, sem filtros? Compartilha com quem precisa lembrar que existir em alta definição não é defeito, é coragem. E se esse texto te tocou, ativa as notificações para não perder as próximas verdades que a gente não te conta, mas você já sabe no fundo. Até a próxima e lembre-se, o mundo não precisa de mais pessoas iguais. Precisa de mais pessoas que ousam ser elas mesmas, mesmo quando isso incomoda.
PS, se você é daqueles que sabe que é intenso, mas ainda assim se culpa, guarda isso no coração. Eles não estão acostumados com a sua luz, não com o seu excesso. O sol também ofusca quem só conhece a penumbra, fogo. O peso de ser inesquecível, e por que você deveria parar de pedir desculpas por isso? Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e o ar muda? Não pela beleza, pelo cargo ou pelo que vestem, mas pela intensidade que carregam. São aquelas que falam e os outros escutam, que riem e o som contagia, que calam e o silêncio incomoda. Elas não passam despercebidas. E justamente por isso passam a vida se desculpando por existir. Desculpa ser tão direto. Não queria incomodar, mas... Eu sei que sou intenso, mas... Pare. Você não está ocupando espaço demais. Você está ocupando o espaço que é seu. A maldição dos inesquecíveis. Há um padrão nas pessoas que brilham sem querer. Elas foram ensinadas desde cedo que ser notado é perigoso. Na infância talvez tenham ouvido, não chora tão alto, não fala tanto, não seja tão dramático. Na adolescência aprenderam que ser apaixonado por algo, um hobby, uma causa, um amor, era exagero. Na vida adulta descobrem que ter opiniões firmes é ser difícil, e ter emoções profundas é ser instável. O resultado? Uma vida inteira diminuindo o volume, suavizando as cores, arredondando as arestas, só para caber em moldes que nunca foram feitos para elas. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. O mundo não precisa de mais pessoas iguais. Precisa de mais pessoas que ousam ser elas mesmas, mesmo quando isso faz os outros se ajustarem. O que eles realmente temem, e por que não é sobre você. Quando você para de se encolher, 3 coisas acontecem. 1. As pessoas comuns se sentem expostas. Sua luz revela o quanto elas estão acostumadas à penumbra. Não é que você seja demais, é que elas nunca se permitiram ser o suficiente. 2. Os medíocres se sentem ameaçados. Quem vive na zona do tá bom assim odeia quem exige mais da vida. Seu incômodo não é defeito seu, é evidência de que eles poderiam fazer melhor e não fazem. 3. Os verdadeiros aliados se aproximam. Pessoas que também brilham vão reconhecer você. Pessoas que precisam da sua coragem vão seguir você. Pessoas que amam a verdade vão te escolher, sem pedidos de desculpas. Você não é demais. Você é exato. O manual não escrito para quem incomoda sem querer. Se você é daqueles que sabe que é intenso, mas ainda se culpa, guarda isso. 1. Sua intensidade não é um fardo. É um filtro. Quem foge de você não estava preparado para o que você tem a oferecer. Quem fica é porque merece estar na sua vida. 2. Você não é difícil. Você é seletivo. Pessoas comuns chamam de complicado quem se recusa a aceitar migalhas. Almas grandes chamam isso de autorrespeito. 3. Seu excesso é a dose certa para quem precisa de você. Há pessoas esperando por alguém que fale alto, que ame com paixão, que viva sem meio-termos. Você é a resposta para a oração delas. 4. O mundo não está pronto para você. E daí? Galileu incomodou. Frida Kahlo incomodou. Nelson Mandela incomodou. Você está em boa companhia. A única coisa que você precisa parar de fazer hoje. Pare de pedir desculpas por ser quem você é. Não peça desculpas por sentir demais. Não peça desculpas por querer mais. Não peça desculpas por ocupar espaço. Não peça desculpas por ser inesquecível. Porque no fundo você não está pedindo permissão. Você está avisando. Eu cheguei. E não vou sumir só para vocês se sentirem confortáveis. Agora me responda. Qual foi a última vez que você se permitiu ser 100% você que sem editar, sem suavizar, sem se desculpar? Que parte de você o mundo ainda não viu porque você teve medo de ser demais? Comenta aqui. Não para mim, para você mesmo ler daqui a um ano e lembrar. Caramba, eu estava certo o tempo todo. E se esse texto te cutucou onde dói, ou onde deveria doer nos outros, compartilha. Porque alguém na sua timeline precisa dessa permissão hoje. Até a próxima e lembre-se. O fogo não pede desculpas por queimar. O mar não pede desculpas por ser profundo. Você não precisa pedir desculpas por ser você. PS, se você ainda acha que é demais, responde uma coisa. O que seria da história se os gênios tivessem se contentado em ser medianos? O mundo não precisa de mais cinzas. Precisa de mais fogo. E você, meu caro, é uma chama. Fogo. Continuação do texto original. Expansão com técnicas aprimoradas. O fogo não pede desculpas por queimar. Mas você já parou para pensar por que o fogo queima? Não é por maldade. Não é por teimosia. É porque essa é a natureza dele. E a sua? Qual é a sua natureza que você tem apaziguado, diminuído ou até mesmo traído só para não incomodar? A anatomia de um demais. Você já foi chamado de
Intenso quando na verdade você é apaixonado. Dramático quando na verdade você é sensível. Exigente quando na verdade você tem padrões. Complicado quando na verdade você é complexo. Esses não são defeitos. São sinais de que você não cabe em caixas. E sabe o que acontece com quem não cabe em caixas? Ou quebram a caixa, ou são esmagados por ela. O mito da dose certa de você. Alguém já te disse. Seja você mesmo, mas não tanto. Fale o que pensa, mas com jeito. Brilhe, mas não ofusque. Isso não é conselho. Isso é um manual de como se tornar uma versão editada de si mesmo. A verdade? Não existe uma dose certa de você. Você não é um tempero que precisa ser medido para não estragar o prato. Você é o prato inteiro. E se alguém não gosta do sabor, o problema não é a receita, é o paladar alheio. A matemática da autenticidade. Faça as contas. 100% de você igual incomoda 30%, inspira 20%, atrai 50%. 50% de você igual agrada 80%, mas nenhum deles te conhece de verdade. Qual é o melhor negócio? Os que ficam por causa da sua essência são os que valem a pena. Os que vão embora porque você é demais. Eles não estavam no seu caminho. Estavam no caminho de uma versão sua que não existe. O que acontece quando você para de pedir desculpas? As pessoas certas se aproximam, as erradas somem, e isso é um presente. 2. Você para de gastar energia explicando e começa a usar ela para criar. 3. O mundo nota. Não por você ser demais, mas por você ser você, e isso, meu caro, é raro. Um exercício perigoso, faça sob risco de se tornar inesquecível. Pegue um papel e escreva. Se eu não tivesse medo de ser julgado preencha sem filtrar, sem pensar, sem editar. Agora olhe para essa lista e pergunte: quantas dessas coisas eu já fiz? Quantas eu ainda estou adiando? A única coisa que você deve pedir desculpas. Se tem uma desculpa que você deve dar, é esta. Desculpe por todas as vezes que eu me fiz de pequeno quando poderia ter sido gigante. Porque o mundo já tem muitos eu se desculpando por existir. O que falta são almas que ocupam espaços sem pedir licença. Para quem ainda acha que demais é demérito. A história está cheia de gente que foi chamada de demais. Van Gogh era demais, e hoje seus quadros valem milhões. Frida Kahlo era demais, e hoje é ícone de coragem. Einstein era demais, e hoje definimos gênio pelo sobrenome dele. O que eles têm em comum? Nenhum deles pediu desculpas por ser quem eram. E o mundo no final teve que se ajustar a eles, não o contrário. Sua vez. Agora me diz. Qual é a parte de você que o mundo ainda não viu porque você teve medo de ser demais? Se você soltar as rédeas hoje, o que acontece amanhã? Comenta aqui. Não para mim, para você ler daqui a 1 ano e pensar: puta, eu finalmente deixei de ser refém dos outros. E se esse texto te cutucou onde dói, ou onde deveria doer nos outros, compartilha. Porque alguém na sua timeline está esperando essa permissão para soltar o freio de mão da própria vida. Até a próxima, e lembre-se: o leão não pede desculpas por rugir, o oceano não pede desculpas por ser vasto. E você não precisa pedir desculpas por ser inescapável. PS, se você ainda acha que é demais, responde uma coisa. O que seria da sua vida se você parasse de se desculpar por ela? O mundo não precisa de mais sombras. Precisa de mais luz. E você, meu caro, é um farol. Onda alta tensão. Por que isso funciona? Análise das técnicas usadas. Metáforas poderosas. Caixa, tempero, farol tornam abstrato em concreto. 2. Perguntas retóricas desafiadoras ativam reflexão imediata. 3. Contraste entre você e eles cria identificação versus rejeição. Tribo. 4. Listas de exemplos históricos valida a mensagem com autoridade. 5. Tom de urgência, faça sob risco, solta o freio de mão. Geração. 6. Frases curtas e impactantes, ritmo acelerado, fácil absorção. 7. CTA emocional, comenta para você ler depois. Engajamento com propósito. Dica final. Escreva como se estivesse gritando verdades que ninguém ousa dizer, mas com a elegância de quem sabe que a revolução começa no silêncio de quem se permite ser.